essa sessão está sendo gravada, deu algum problema no YouTube. Quero dizer então que a gente vai ficar à disposição até a sessão até às 10. Se algum munícipe tiver alguma colocação, a gente está à disposição pelos meios de comunicação da Câmara. Seria isso, muito obrigado. E aí, povo? Outro acontecimento que tivemos chamando atenção nessa semana foi a Câmara de Vereadores realizando uma audiência pública e 2 sessões extraordinárias. A audiência pública e uma sessão na segunda e uma sessão extraordinária na terça. Obviamente, você sabe disso. Não sabe? Provavelmente você não sabe, porque a audiência não foi assim tão pública. E as sessões também não foram tão divulgadas. Já faz algum tempo que a coluna se presta a reclamar desse horário da sessão da Câmara de Vereadores. Vamos lembrar que esse horário, na verdade, é o horário por lei das sessões da Câmara de Vereadores. Mas, antigamente, principalmente quando Luciane era presidente da Câmara de Vereadores, as sessões foram realizadas no período noturno. Mas, em março de 2018, foi-se decidido, por conta do inverno, passar a sessão para as 10 horas da manhã, com o intuito de ser menos causticante para quem quisesse assistir à sessão. Na época, foram contra a vereadora Luciane, a vereadora Priscila e o vereador Paulo Gilmar Garcia. Acontece que passou-se o restante de 2018, todo 2019 e todo 2020. E agora, mesmo esses 3 que foram contra no início, hoje se acostumaram ao trabalho de manhã. Quem sabe, incentivados pela benevolência do Executivo, que instituiu o turno único, agora fica instituído. Trabalho só pela manhã. Isso já é ruim, mas agora temos a sessão online, que é uma ótima coisa. Bem-vinda! Lembremos que antes eu até conseguia fazer a transmissão da da sessão da Câmara de Vereadores totalmente precária, com um áudio horrível. Então agora, com a Câmara fazendo a transmissão ao vivo, com bom áudio, com boa imagem, então aplaudamos a Câmara de Vereadores. Porém, sendo assim, e não existe mais esse problema das pessoas irem com frio, com chuva até a Câmara, por que uma sessão às 9 da manhã? E mais, se é transmitido ao vivo,
Aí é que a sessão teria que ser à noite, que as pessoas estão em casa, não estão no trabalho, então elas poderiam acompanhar a sessão tranquilamente e teria uma melhor audiência teoricamente. Mas não. Continuamos com a sessão às 9 horas da manhã. Acha que isso é ruim? A Câmara se supera. Não só temos as sessões às 9 horas da manhã, como eles começaram com uma nova moda: audiência pública às 9 horas da manhã. Se não bastasse você fugir do trabalho e deixar o celularzinho ali ligado, pelo menos para acompanhar escondidinho a sessão da Câmara, agora você tem a opção de parar o trabalho para comentar na audiência pública. Não é uma beleza? E lembremos que a audiência pública sempre foi no período noturno. Afinal de contas, é pública, não é? Não, não segundo os vereadores. Acha isso ruim? É óbvio que pode piorar. Essa semana chama tanta atenção essa audiência pública e as sessões extraordinárias porque a audiência pública foi realizada às 9 horas da manhã de segunda-feira, dia 14. Mas, e sempre tem um mas, o YouTube nesse horário estava com instabilidade. Não estava sendo possível transmitir a sessão online ao vivo. Então, o que nós podemos esperar? Os vereadores perceberam o problema e remarcaram a sessão para outro dia e outro horário, para haver uma participação popular. É óbvio. É claro que não! Os vereadores, sabendo do problema, eles realizaram a sessão. Detalhe, desde a semana passada, nós temos um decreto da Câmara de Vereadores que proíbe a circulação ou a permanência de qualquer um na Câmara de Vereadores que não seja funcionário ou vereador da Câmara de Vereadores. Então, obviamente, impossível ter alguma participação presencial da audiência pública. Sabendo disso, e os vereadores sabendo que não estava sendo transmitida ao vivo online pelo YouTube, eles continuaram a audiência pública e tiveram o maior desplante. O autor do projeto que deu origem à audiência pública, o vereador Gladimir, aliás, eu não falei, mas é um projeto que institui a hortênsia como flor símbolo da cidade de Itaara. No final da audiência, o vereador Gladimir afirma que, como não está sendo transmitido ao vivo, posteriormente quem assistir à audiência pública poderá enviar sugestões e opiniões até às 10 horas da manhã de segunda-feira, quando começaria a sessão da Câmara de Vereadores. Menos de uma hora. Acha ruim? É claro que pode piorar, meu compadre. Essa audiência pública, gravada, sem qualquer participação popular, foi ao ar meio-dia. É mole pra ti? Tá bom assim? É claro que pode piorar. Após essa audiência pública,
tivemos a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. E os vereadores Vladimir, Sandro, André e Juliano, os 4 que participaram da audiência pública, nenhum deles falou absolutamente nada durante a sessão da Câmara de Vereadores, que, aliás, foi transmitida ao vivo. Então seria o melhor canal para qualquer um desses vereadores terem alertado o público desse acontecimento da audiência. Mas não. Nenhum vereador se dignou a ocupar a tribuna para falar sobre esse acontecido. Aliás, no site da Câmara de Vereadores também não havia nenhum chamamento para audiência pública. A pergunta é... Deixa eu te perguntar uma coisa, rapaz. A que mestre você serve? Obviamente não é a você. Sendo reeleito ou não, não é a você. Não é a nós. Como não existe mais, durante a pandemia, atendimento presencial na Câmara de Vereadores, enviei segunda-feira mesmo um e-mail ofício, e-mail/ofício, à Câmara de Vereadores, solicitando que eles remarquem essa audiência pública e o faça de forma democrática, que possa haver participação popular. E mais, que esse projeto que institui uma flor símbolo para o município seja feita no mínimo uma consulta popular, não uma audiência pública, uma consulta popular, com pelo menos mais de uma espécie, para que a população possa escolher a flor símbolo. Porque a flor símbolo da cidade tem que ser uma questão de identificação. Nós precisamos nos identificar com essa flor símbolo. Não simplesmente um vereador criar uma ideia e fazer um projeto e enfiar a goela abaixo, não um pequeno grupo da cidade assim imaginar e utilizando um vereador instituir. Claro que pode haver essa identificação com a Hortência, e aí nós teremos a Hortência, mas passe pelo crivo popular. Não essa coisa totalmente antidemocrática que fizeram. Isso é feio. Vereadores, isso é feio, isso é ridículo, isso é uma vergonha. Quase tão vergonhoso quanto a tentativa de fazer uma audiência pública em plena pandemia, que vocês tentaram. Mas aquela audiência pública lá atrás, no início da pandemia, pelo menos ainda era previsto para ser à noite. Então, esperemos que esse ofício receba as devidas vistas, que esse ofício seja respeitado, afinal, ele é redigido e assinado por 9 pessoas do grupo Itaara para Todos. Esperemos um mínimo de respeito da Câmara de Vereadores, que até hoje, pelo menos nesse último ano, ela não demonstrou. E convenhamos que o mesmo se deu com as sessões extraordinárias, sem tanta comunicação e, inclusive, sem transmissão ao vivo. Nós podemos acompanhar depois de um bom tempo realizada a sessão, aí passa por uma pequena revisão da Câmara de Vereadores e aí é disponibilizado para nós. Então, sobre as audiências, é isso que nós temos a falar. Vereadores, é uma vergonha. Vocês ainda são o símbolo da democracia, mas não estão agindo como tal. Repensem seus valores,
E repensem por que mais de 50% da Câmara de Vereadores não conseguiu a reeleição. E você, cidadão, repense as suas escolhas. Em quem você escolhe para te representar. Ok? O link para a audiência pública e as sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores, que discutem a lei orçamentária anual. Acompanhe o que cada vereador vai destinar para a emenda impositiva, que não vamos mais falar sobre a emenda impositiva agora. Depois nós vamos ter tempo para falar. Mas acompanhe o link lá embaixo para a audiência pública que trata sobre a instituição da hortência como flor símbolo, ocorrida no dia 14, e para as 2 sessões extraordinárias para a votação da lei orçamentária anual. Ok? Se inscreva no canal da Câmara de Vereadores para ser notificado quando sair coisa nova. Não está muito fácil, mas sai. E se inscreva no Entre Linhas de Itaara para ser notificado quando sair alguma coluna. E vai ter o link também da coluna escrita sobre a audiência pública. Nos vemos na próxima.